Vamos conversar com Hélio Júnior, advogado de defesa da cabeleireira Débora dos Santos, que após 2 anos detida preventivamente, pôde reencontrar a família e os filhos. Doutor Hélio Júnior, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, muito obrigada por conversar conosco. Boa tarde, prazer é todo meu, agradeço aí essa importante oportunidade para podermos falar aqui com vocês nesse importante canal. Doutor Hélio, a minha primeira pergunta para o senhor é como a Débora recebeu essa notícia, imagino com bastante alegria e felicidade, como foi a recepção pela família. Já adianto que aqui o clima na redação da Revista Oeste era de alegria, sabemos que ainda tem muita batalha, muita guerra pela frente, mas o nosso coração ficou confortado em saber que uma mãe reencontrou seus filhos. Recebeu a notícia com extrema alegria, nós falamos com ela na sexta-feira, quando a PGR já manifestou-se favoravelmente pela soltura dela, e eu e a doutora Taniele Teles entramos por meio de uma videoconferência, né, que o presídio realiza essa autorização, e ela, quando soube que a PGR manifestou-se favoravelmente pela soltura dela, foi uma emoção muito grande, ela chorou bastante, né, e logo em seguida, no finalzinho da tarde, já no início da noite, veio a assinatura do alvará de soltura da Débora, onde finalmente, depois de 2 anos de uma injustiça, de um tardio reconhecimento, né, dessa grande injustiça, ela foi posta em liberdade, pôde retornar para sua casa, reencontrar os seus filhos, o seu marido, sua família, abraçá-los. Foi extremamente emocionante. Eu, inclusive, estou aqui na casa dela. Sabemos que o ministro Alexandre de Moraes proibiu as visitas, então só dos advogados, né, e os parentes mais próximos, e ela recebeu isso de uma alegria assim imensurável, não tem palavras, é indescritível. Descrever o que ela sentiu seria até menosprezar. A bem da verdade, ela está assim, muito feliz de poder estar em casa com os filhos, com a família, reencontrando ali as crianças. É muito bom saber que ela reencontrou com essas crianças, com o seu marido, e pode agora reconstruir a sua vida 2 anos que ela ficou presa preventivamente. Doutor, então o senhor está agora na casa dela, não é isso? Sim. Doutor, quais são agora os próximos passos, né? Porque esse sentimento é um sentimento que transborda também nas outras pessoas que estão acompanhando aí o drama, não só da Débora, mas de todos os outros presos políticos. Mas agora quais são os próximos passos? Porque o ponto que eu ia levantar era justamente esse. Somente o senhor pode ter acesso à Débora, né? Alguns parentes, irmãos, e, aliás, na verdade são os pais, os irmãos, os filhos, obviamente, marido, e os advogados da Débora. Ela também usa tornozeleira eletrônica, ela também não pode, por exemplo, conversar com a imprensa, ou usar redes sociais, então ela fica agora nesse novo cenário, assim como o Felipe Martins, por exemplo, também se encontra. Quais são os próximos passos, tendo em vista que, embora essa alegria, embora essa felicidade de ver a Débora com a família, pelo menos com a família, o ministro Alexandre de Moraes ainda a considera perigosa para a sociedade, né, e considera ainda o batom uma arma, uma vez que uma das acusações contra ela, além das 2 acusações de golpe de Estado, que é praticamente a mesma coisa, mas uma das acusações também é essa associação criminosa armada. Boa pergunta. Claro que existem outros ministros ali que irão realizar a votação. A bem da verdade, sabemos que o ministro Fux pediu vistas e já informou que vai fazer uma revisão e readequação dessa condenação, porque ele considerou extremamente exagerada. A defesa concorda plenamente com isso. A votação para a condenação da Débora em 14 anos é extremamente desproporcional, injusta, desleal. Não teve a necessária individualização das condutas. Não é razoável que uma mulher que participou de uma manifestação, não entrou em nenhum prédio público, não tem vídeo dela dentro de nenhum prédio público, receba uma condenação de 14 anos. A defesa, sim, espera que os demais ministros venham realizar a votação, né? Espera que o ministro Fux reconsidere essa situação, reanalise os autos de forma minuciosa, criteriosa, rigorosa, para que, de fato, Débora, no entender da defesa, já passou 2 anos presa preventivamente ali, no regime fechado, né? Longe dos seus filhos, longe da sua família.
já entende que já passou tempo demais presa, até não entender a defesa de forma até injusta. Então, assim, a gente espera que os votos dos demais ministros venham no sentido de absolvê-la. Esperamos que ela seja definitivamente absolvida para que a justiça seja restabelecida. Basta lembrar que essas afirmações, que essa votação de uma pena de 14 anos, que é desproporcional, não é uma fala só minha, tá? Eu sou advogada da Débora, eu e a doutora Taniele Teles, mas essa causa da Débora não é minha, ela é do Brasil. O Brasil inteiro já considera uma condenação dessa desproporcional, injusta. Então, nós trabalhamos no sentido de esperar essa absolvição e, com toda certeza, lutaremos com todas as forças para que Débora não retorne mais para aquele lugar, para que ela possa ter essas medidas cautelares não tão restritas como ela tem agora e que ela possa definitivamente ter a sentença de improcedência da denúncia, ser absolvida e finalmente retirar a tornozeleira eletrônica. Essa é a expectativa de fato da defesa. Doutor Hélio, a gente sabe que o caso da Débora, como o senhor muito bem colocou agora, repercutiu no país inteiro, tanto na direita quanto na esquerda, e a gente sabe que, infelizmente, tem alguns nomes da esquerda que gostam de vociferar o tempo todo nas redes sociais. Um deles é o André Janones, deputado federal, e ele recentemente deu uma declaração em sua rede social, em seu Twitter, falando a respeito desse caso da Débora. E ele fala o seguinte: alguém duvida que essa desgraça dessa Débora virá candidata ano que vem? Débora do Batom pode anotar, mais para frente ele fala que eles querem concluir um plano contra a democracia e também menciona que se a esquerda não fizer algo, a maioria dos nazistas vão se eleger ano que vem. E aí eu gostaria de saber do senhor, doutor, se a defesa fará alguma coisa, talvez não agora, mas mais para frente, em relação a essas declarações tão esdrúxulas, tão feias. A gente vê que ele usa ali palavras feias, pesadas, usa inclusive ali a palavra nazismo também, se referindo a algum tipo de movimento. Se a defesa da Débora se posicionará em relação a essas falas, em especial essa fala do Janones. É lamentável, a defesa repudia veementemente todo tipo de ofensa, agressão. É uma mãe que reencontrou os filhos, que esteve presa há tanto tempo. Agora o momento da Débora é de reconstruir, é de dar amor para os seus filhos, é de estar com a sua família. No momento certo, a defesa, sendo o caso, vai agir no momento adequado, no momento oportuno. Mas esse momento agora é momento de Débora aproveitar a sua família, aproveitar os seus filhos. Ela acabou de retornar para o seio familiar. É importante que ela esteja inteiramente ligada com a conexão desses laços, com a reestruturação da sua casa, com o aperfeiçoamento ali do contato com a sua família. Vale lembrar que ela permaneceu 2 anos em regime fechado, né, onde as crianças eram ainda, né, imagina, agora o menor tem 7 anos e o Caio, se eu não me engano, tem 9, né? Ou seja, ele tinha 4 e o outro tinha 7. Então, assim, eles ficaram muito tempo longe da mãe, tá? Então, nós estamos aqui acompanhando esse momento com empatia, com carinho, dando apoio para ela, orientações jurídicas necessárias. Mas o momento agora é dela estar com a família dela, tá? Em momento posterior, estaremos eventualmente analisando eventuais ações, se for necessário. Doutora Kátia Magalhães, nós estamos com o doutor Hélio Júnior, advogada da Débora, relatando aí, conversando aqui a respeito desse caso de mais uma presa política do 8 de janeiro. Sua pergunta. Colega, boa tarde, meus parabéns pelo belíssimo trabalho. Na semana passada, nós deparamos com o voto do ministro Luiz Fux, que reconheceu a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Bolsonaro e a seus aliados. Incompetência absoluta em relação a um político e a outras figuras do universo político, que o dirá em relação a Débora, que sequer ingressou no universo político, pelo menos
Não ainda. E aí eu indago o senhor, colega, o senhor pretende utilizar essa linha de argumentos, o senhor pretende insistir nessa preliminar e pedir a rescisão, pedir a anulação de todas as decisões contra a Débora? O senhor está apostando nessa preliminar antes do assunto referente à dosimetria da pena? O senhor pretende suscitar esse voto do ministro Fux como fato novo que enseje uma reiteração dessa preliminar? Queria ouvir o senhor. Vale lembrar que o ministro Fux ainda não se pronunciou sobre o caso da Débora. A defesa já fez uma sustentação muito clara, muito objetiva, que o STF ele é completamente incompetente para julgar uma ação penal contra a Débora, uma mulher simples. Então, a bem da verdade, é claro que essa votação do Fux ele abre um precedente, mas a decisão ela não vem de um único ministro, ela vem do tribunal, né? Todas essas questões já foram muito bem sustentadas na defesa. Quando esse processo da Débora estava tramitando em segredo de justiça, a defesa imediatamente apresentou uma petição para que o ministro Alexandre de Moraes permitisse a sustentação oral presencial da Débora. E foi negado. Pasmem, essa sustentação oral, esse exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório, seria ali, a priori, às portas fechadas, onde a PGR apresentaria seu voto, a defesa iria analisar minuciosamente cada ponto, sem interferência da mídia externa, sem interferência da população, que vale lembrar que o processo dela ainda é tramitado em segredo de justiça. E, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes indeferiu o pedido da defesa, ferindo de morte a ampla defesa e o contraditório. Imediatamente nós acionamos a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciou dizendo que nada poderia fazer. E o processo da Débora já iniciou esse julgamento. Agora, nós temos que aguardar o voto do ministro Fux. É bem verdade que ele já ventilou na mídia que aplicará ali uma condenação mais justa, né, mais proporcional, menor do que foi votado ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre-se um precedente gigantesco, porque foi posta em liberdade uma mãe de filhos menores de 12 anos de idade. Existem outras mães que estão presas. Então, nós também já entramos com um pedido para a liberdade das outras mães que nós assistimos. Josiane Heiss, nós estamos com o Dr. Hélio Júnior, advogado da Débora dos Santos. Sua pergunta. Boa tarde, doutor Hélio. Parabéns também pelo... A gente não pode, né? São coisas que deveriam ser tão normais e se tornaram tão difíceis de alcançar, então realmente é um grande mérito, né? De trazer um pouco de compensar essa injustiça, enfim. Lembrando que a gente fala da prisão de Débora, mas é como se ela tivesse não saindo de uma prisão para uma prisão domiciliar, mas saindo de um cárcere, de um sequestro, tendo suas liberdades totalmente cerceadas, né? Então acho que o alívio é mais parecido com a saída de um cárcere, é o que eu imagino, pelo menos em relação a Débora. Eu gostaria que, se puder, o senhor falasse um pouco mais de como está a Débora em relação aos danos psicológicos, que são obviamente certeiros, né? Quais são as condições da prisão domiciliar e, obviamente, não esperando por isso, mas quais são os riscos da Débora, né, a depender das regras impostas, ter que voltar a essa prisão, né? Outro ponto também é em relação, a gente falou aqui da pena de 14 anos, mas quais as expectativas também em relação à multa que o Alexandre de Moraes quer aplicar para a Débora? Bom, vou começar pela última pergunta. A expectativa é que ela seja absolvida e não pague multa nenhuma, porque a Débora não é criminosa. Ela não merece pagar multa alguma, isso é uma prisão política. Sobre a questão emocional da Débora, ela ficou 2 anos longe dos filhos, longe da família, longe do marido. É claro que eles recebiam visitas, mas nada se compara com os cuidados diários de uma mãe para com essas crianças. Então, é verdade que ela ficou bem abalada psicologicamente durante todo o período dessa prisão. Ela sai agora muito feliz, muito forte. A Débora é uma mulher que eu posso defini-la como uma mulher muito sábia, uma mulher honesta, honrada, dedicada, forte.
meiga, porém extremamente, uma inteligência emocional muito boa. Quando veio essa condenação para ela, a primeira frase que ela me disse foi a seguinte: essa pena não me define, não define quem eu sou, não define quem é a Débora. Exatamente isso, com essas palavras. Ela está plena como uma pessoa inocente deve ficar. Ela está tranquila como uma pessoa que não cometeu esses crimes que eles colocaram, que foi no voto do ministro Alexandre de Moraes. Tranquila como uma pessoa inocente deve se portar. E claro, nesse momento, é momento de alegria, é momento de felicidade, é momento de que todas as dores passadas, as cicatrizes que foram colocadas ali, é momento de apagá-las e de reconstrução, de reaproximação da sua família. É um momento muito importante. As crianças recebem isso muito bem, a família de forma muito positiva. Houve um outro ar na casa dela, né, de alegria com essas crianças, né? As crianças já não expressavam essa alegria né, como há muito tempo, e agora a situação mudou definitivamente. O que a defesa espera, de fato, é que a justiça seja feita, e a justiça não pode ser feita a não ser Débora sendo, de fato, absolvida e livre definitivamente. Vale lembrar que a Débora está numa prisão domiciliar. Ela não pode sair de casa para ir na padaria. Ela não pode sair de casa para ir ao mercado. Ela não pode ir na escola dos filhos, nem levá-los, nem buscá-los. Ela não pode ir nem no hospital, se passar mal. Tudo dependeria de uma autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes. Ela está presa dentro de casa. Antes em casa do que na prisão. Mas nós entendemos claramente que as medidas sobre a Débora, que foram colocadas pelo ministro, foram rigorosas demais. Nenhum outro réu do 8 de janeiro, nenhum outro réu da Operação Lesa Pátria que eu tenha conhecimento, recebeu uma prisão domiciliar com restrições tão severas quanto a Débora recebeu. E a defesa, logicamente, de forma aguerrida, combativa, corajosa, dedicada, estará lutando para que essas restrições venham ser retiradas da forma mais rápida possível.